Eu não estou de máscara nesse momento por conta do Covid. Eu estou de máscara aqui para poder representar uma situação que nós muitas vezes vivemos. Muitas vezes apresentamos uma característica que aparentemente é tranquila, que todo mundo vai aprovar, mas em alguns momentos da vida representaremos uma característica muito diferente da qual realmente apresentamos no nosso dia a dia. Hoje, o dia a dia comum das pessoas é o uso da máscara. As pessoas estão usando a máscara e através da máscara existe um rosto, mas você não consegue identificar esse rosto. Você não consegue ver essa pessoa sorrindo. Às vezes você vai passar pelas pessoas e você não vai nem reconhecê-las. Isso é fato. Só que o que acontece é o seguinte: muitas pessoas hoje estão vivendo atrás de uma máscara, que na verdade não são aquilo que dizem ser. Quando você busca a presença de Deus, você começa a perceber que você é totalmente dependente dele. E aí eu falo uma coisa para você: Deus revela quem você é de verdade. Muitas vezes, e para que você possa corrigir os seus passos e se tornar uma nova criatura, se tornar um novo homem, uma nova mulher. É interessante notar que a máscara impede o som da nossa voz sair corretamente, né? A gente está acostumado a conversar com as pessoas olhando nos seus lábios. Muitas vezes a gente não vai entender o que aquela pessoa está falando sem olhar nos lábios dela. E a gente não vai entender a expressão que ela está fazendo se a gente não olhar no seu rosto. Mas a gente não consegue ver por dentro. O pecado, ele nos domina muitas vezes quando damos brecha para que isso aconteça. E não devemos permitir que isso aconteça. Mas infelizmente ele vai ser mais forte que a gente. Muitas vezes a gente vai cair, mas a gente precisa estar buscando a presença de Deus para que a gente possa ter força para se levantar. E quando a gente está buscando essa presença, a gente se incomoda com o pecado. Quando a gente comete alguma coisa que vai contra tudo aquilo que ensinamos, tudo aquilo que pregamos. Muitas vezes revelamos aquela pessoa que o pecado nos torna. Eu vou mostrar para você o que o pecado faz com a gente. O pecado nos torna um monstro. O pecado tira de nós a inocência. O pecado tira de nós a pureza. O pecado tira de nós a presença de Deus. O pecado nos afasta da presença do Pai. Nos torna pessoas horríveis. Mas para isso precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos buscar a sua presença, precisamos aprender a liberar o perdão e a orar por aqueles que nos perseguem. E não devemos dar corda ao pecado, devemos cortá-lo. Quando Deus sinaliza para a gente que o pecado faz mal e que realmente nos deixa destruídos, precisamos aprender a mudar o nosso pensamento, a nossa personalidade. E hoje eu entendo isso, que é impossível a gente viver em paz enquanto a gente der lugar ao pecado.
É impossível a gente ter vida com alegria enquanto a gente der lugar ao pecado. Pense nessas palavras. Pense como está o seu coração hoje. Quando você deseja o mal de alguém, o que você sente? Você é capaz de orar por aqueles que perseguem você? Você é capaz de orar por aqueles que te maltratam? Quando você conseguir fazer isso, você realmente entenderá. Porque Deus é misericordioso e Ele ouve as nossas orações. Ele muda o ambiente para que possamos crescer e amadurecer. Se inscreva no meu canal, dá um like no vídeo e até a próxima. A paz do Senhor Jesus seja com você. Reflita nessa mensagem.